Sabe, a gente costuma pensar na bondade assim, quase como um poço sem fundo, né? Sim, aquela imagem clássica da pessoa que está sempre lá, sempre disponível para tudo. Exatamente. Na nossa cultura, a pessoa genuinamente boa é aquela que resolve a crise da família, apaga os incêndios no escritório, sabe? Organiza a vida dos amigos e sempre diz aquele sim de imediato. Quase sempre com um sorriso no rosto, mesmo que esteja à beira de um colapso de tão cansada. Pois é, existe uma romantização absurda desse sacrifício. Mas na nossa imersão de hoje, a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. E se essa necessidade constante de atuar, tipo, como bote salva-vidas de todo mundo, não for um ato de bondade infinita? E se for um vício, né? Exato. Hoje a nossa missão é justamente desvendar a chamada Síndrome da Salvadora. A gente vai cruzar dados reais da neurobiologia com uma sabedoria muito profunda de um curso em milagres, focando nas lições 98 e 99. Que é uma mistura que parece inusitada, mas funciona perfeitamente para explicar como a gente se vicia no caos alheio. E o mais contraintuitivo aqui para quem está ouvindo é descobrir que dizer sim para tudo não é só um traço de personalidade. É muitas vezes um caminho neural superestimulado. O cérebro fica literalmente viciado em resolver problema. É, o lado mais fascinante dessa intersecção entre a neurociência e a filosofia é que ela desmonta aquele velho conselho de tira um tempo para descansar. Nossa, eu não suporto ouvir isso quando eu estou sobrecarregada. E com razão, porque o cansaço crônico não é falha na gestão de tempo. A gente está falando de uma arquitetura neural que foi construída por anos, baseada em crenças muito profundas de como a gente adquire valor no mundo. Então vamos começar por essa parte biológica da coisa. A gente vê uma verdadeira epidemia de fragmentação de identidade hoje e, olha, como mulher, eu sinto que isso atinge a gente de um jeito implacável. Sem dúvida. Pede-se que uma pessoa só seja a profissional implacável que bate meta, a mãe infinitamente paciente, a gestora da casa e ainda a terapeuta oficial do grupo de amigas. É um malabarismo que não acaba nunca. E o corpo cobra a conta, né? Cobra e cobra caro. O custo fisiológico dessa alternância contínua recai pesado sobre uma área específica do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Que é tipo o diretor executivo da nossa mente? Perfeito. É ele que cuida do foco, do planejamento e de segurar os impulsos. Só que o córtex pré-frontal consome muita, mas muita energia. E ele não evoluiu para lidar com 20 urgências práticas e emocionais ao mesmo tempo. Então, quando uma pessoa tenta, sei lá, trabalhar, resolver briga de família no WhatsApp e planejar o jantar ao mesmo tempo? O diretor executivo entra em exaustão total. Então podemos comparar isso a ter 50 abas abertas no navegador até o sistema travar de vez, né? Essa analogia é perfeita. O cérebro não dá conta. Biologicamente, as emoções e a cognição usam as mesmas redes. O sistema límbico atua como um filtro, e quando tudo trava, vem o famoso brain fog, aquela névoa mental. E aquela irritação do nada? A pessoa sente que faz tudo para todo mundo, mas no fundo sente que está falhando em tudo. Mas vem cá, o que não entra na minha cabeça é o seguinte. Diga. Se o cérebro está sofrendo tanto, se a gente está tão exausta, por que é tão difícil parar de assumir as responsabilidades dos outros? É porque, ao mesmo tempo que o córtex pré-frontal está ali pedindo socorro, o seu sistema de recompensa está dando uma festa química. Como assim uma festa? A área tegmental ventral e o núcleo accumbens, que são as vias de vício mesmo, liberam neuromoduladores toda vez que você salva o dia, principalmente a dopamina. Espera, o cérebro continua nos dando pequenas descargas de dopamina para cada incêndio que apagamos para os outros. No meio da exaustão? Exatamente. É uma recompensa química. A dopamina cria uma ilusão rápida de poder, de utilidade. E junto com isso você tem o cortisol, do estresse constante. Que mantém a gente em alerta máximo, né? Isso, o seu sistema nervoso passa a achar que viver assim, nessa hipervigilância, é o normal. Aí quando não tem nenhum problema para resolver, dá crise de abstinência de cortisol e dopamina. Meu Deus, então a pessoa procura o próximo problema inconscientemente só para ter a dose. Literalmente. É por isso que parar quieto e descansar dá tanta agonia no começo. Caramba, a biologia explica muito.
Mas saber da química não tira aquela culpa moral gigantesca na hora de dizer um simples não. E é aí que a visão de Um Curso em Milagres entra rasgando, questionando o que a gente chama de empatia. E ele bate de frente com a empatia do ego, que a gente na clínica traduz como codependência. Sim. O texto fala de um jeito muito direto que essa empatia do ego é destrutiva. E tem uma frase lá que me marcou muito, que é: enfraquecer é sempre atacar. Essa frase inverte completamente a nossa bússola moral, porque o ego adora a dinâmica do sacrifício e de criar os chamados relacionamentos especiais. Que são baseados em dívida e culpa, né? Exato. O ego vê alguém sofrendo, seleciona aquela dor e se une a ela. Mas ele não quer curar o outro. Ele quer fortalecer a própria identidade de salvador através daquele sofrimento compartilhado. Peraí, quer dizer que tentar carregar o mundo nas costas não ajuda o outro de verdade. É só uma armadilha do ego para se sentir importante e indispensável. É chocante, mas é verdade. Quando você desce para o fundo do poço e adota o pânico da pessoa como se fosse o seu, a mensagem que você passa é: você é muito fraco para lidar com isso sozinho. Isso. Você tira a força da pessoa. Você valida a ilusão de impotência dela. Por isso que o texto diz que é um ataque. Você se torna indispensável e o outro fica te devendo. Gente, a gente chama de bondade, mas no fundo é puro controle. É garantir que o outro dependa da gente. É o medo do abandono disfarçado de compaixão. Tá, mas então o que seria a verdadeira empatia? Porque também não dá pra ser fria e virar as costas pra dor alheia, né? De jeito nenhum. A empatia verdadeira não é frieza, é ancoragem. É você reconhecer humildemente que você não entende o sofrimento do outro de forma plena. Então, ao invés de pular na ilusão e no drama da pessoa, o que a gente faz? Você se senta serenamente no seu centro. Fica presente. Se tiver que dar um apoio prático, você dá. Mas você permite que o Espírito Santo ou a força interior superior atue ali. A gente ganha força ao invés de compartilhar fraqueza. Exatamente. A gente para de ser a pessoa que se afoga junto e vira o farol na margem. Exatamente. Você oferece clareza. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa virada de chave nos leva direto para as lições 98 e 99 do curso. Elas trazem uma solução radical para esse esgotamento todo. A lição 99 diz: a salvação é a minha única função aqui. Só que a palavra salvação costuma dar um curto-circuito na mente das pessoas, né? Super. A gente acha que tem que salvar os outros. Mas como você traduziria essa salvação num contexto bem coloquial? De forma bem prática, a sua salvação é a sua paz de espírito, é a sua integridade. Uau! Então a minha parte no plano maior não é só uma máquina de resolver problema dos outros. Não. A lição 98 foca nisso. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. E a sua parte é só manter a própria paz e curar a si mesma. O texto é lindo nisso. Ele diz: a tua vontade para mim é a felicidade perfeita. E, quando sou curado, não sou curado sozinho. Porque, psicologicamente falando, quando você está na síndrome da salvadora, você perde totalmente a hierarquia das prioridades. Ah, é o clássico exemplo da blusa do uniforme do filho. Sim. Falta uma blusa limpa e o sistema da pessoa entra em colapso como se fosse um desastre nuclear. O coração dispara, dá taquicardia igualzinho se ela recebesse uma notícia terrível. É o cérebro que não sabe mais o que é grave e o que é banal. Subordinar tudo à sua saúde mental é a saída. Se a paz de espírito vira prioridade 1, dizer não deixa de ser uma ofensa. É uma obediência à minha única função. E se inverte totalmente a nossa noção de egoísmo. A gente cresce achando que cuidar de si é virar as costas para o mundo, mas, na verdade, curar a si mesmo é o maior serviço que a gente pode prestar aos outros. Só que, logicamente, só entender isso na teoria não desfaz a fiação do cérebro. Pois é, a dopamina ainda vai gritar na primeira chance. O alarme dispara e a boca já vai abrindo para falar, deixa que eu resolvo. E é por isso que a gente precisa usar a neuroplasticidade na prática. Lembra da regra do use ou perca? A gente precisa de uma substituição consciente de comportamento para escapar do piloto automático do sim. Então, bora ensinar esse passo a passo maravilhoso de desativar o alarme falso. Como é que a gente faz essa pausa da única função? Primeiro passo.
Toda vez que uma nova demanda chegar, seja um e-mail do chefe ou um drama de casa, você se proíbe de responder na hora. Segura a onda! Isso. Segundo passo. Impõe ao seu cérebro uma pausa sináptica de apenas 5 segundos. E nesses 5 segundos a gente não faz nada. Pelo contrário, você respira fundo, foca na expiração. Isso vai estimular o nervo vago e oxigenar o seu córtex pré-frontal. E aí você se faz a grande pergunta. Assumir isso vai me afastar ou me aproximar da minha única função, que é a minha paz? Perfeito. Se a resposta for vai me afastar, você entra no quarto passo, que é treinar a recusa educada ou passar para frente, delegar. Então, ao fazer essa simples pausa de 5 segundos, não estamos apenas sendo educados com nós mesmos. Estamos literalmente promovendo uma alteração estrutural no nosso sistema nervoso, certo? Com certeza. Essa pausa interrompe aquela rodovia rápida e asfaltada do estresse e da dopamina automática. Você para a transmissão sináptica daquele impulso de salvar. E o mato começa a crescer nessa via, né? A gente enfraquece fisicamente a via da sobrecarga. É uma mudança molecular. E você começa a asfaltar a via do limite e da autopreservação. Incrível, a gente une a biologia celular com a espiritualidade. E para fechar essa nossa reflexão de hoje, tem uma frase do Curso em Milagres que diz o seguinte: a doença é uma defesa contra a verdade. É uma afirmação muito profunda, porque ela nos obriga a olhar para esse cansaço não só como um excesso de trabalho. Será que essa sobrecarga crônica, essa necessidade de focar o tempo inteiro nos problemas dos outros, não é, no fundo, apenas um escudo biológico que a gente cria para evitar olhar para dentro? Um escudo para não precisar encarar a nossa própria necessidade de cura e os nossos próprios vazios. É muito mais fácil consertar a vida do vizinho do que a própria. Deixo essa pergunta no ar para todo mundo que está ouvindo e se identificou com essa exaustão de apagar incêndio o dia todo. Se fez sentido para você, nos vemos amanhã para prosseguirmos no caminho das lições. Até amanhã e bom treino da mente.